Alguma vez você se questionou sobre o significado profundo de sua existência? Caso não, o que o impede de fazê-lo? Sente-se satisfeito levando uma vida comum, sem um propósito maior, como a maioria das pessoas? Existe uma voz interior sussurrando que você é alguém especial, escolhido para realizar algo extraordinário? Neste momento, você pode estar passando por um período de preparação para abraçar essa missão importante. Mas como ter certeza disso antes de prosseguirmos? Se você deseja compreender como o divino está moldando você para ser um eleito, siga nosso canal e ative as notificações. Então, assista este vídeo até o final. Você tem consciência de que sua vida é sagrada, carregando uma responsabilidade divina e um chamado único? O Criador é o autor de cada momento de sua existência, pois Ele deseja que sua vida o glorifique. Ele afirma que você faz parte de um sacerdócio real, uma nação santa, uma possessão especial do divino, alguém verdadeiramente único. Você foi chamado das sombras para a luz maravilhosa por um motivo específico. Ter consciência disso o colocará um passo à frente no cumprimento dessa responsabilidade divina. Como saber se o Criador está preparando você para ser um escolhido? Eis alguns sinais. Primeiro, você se sentirá desconectado do mundo. Já experimentou a sensação de não pertencer mais ao ambiente ao seu redor? Quando o divino está preparando você para ser um escolhido, ele desperta seu espírito com uma presença especial. Você começa a repudiar o que é considerado errado, resultando nessa sensação de desconexão. Embora possa ser uma experiência desconcertante e perturbadora, é sem dúvida um indício de que você está sendo preparado para um propósito especial. Imagine-se em um local repleto de pessoas, rindo e conversando, mas sentindo-se como o único que não se encaixa. Você tenta participar da conversa, mas as palavras parecem vazias. Começa a questionar se alguém realmente o compreende ou se você é um estranho entre eles. Essa sensação de desconexão pode ser dolorosa, especialmente quando não se entende o motivo. Você pode sentir que está perdendo o controle sobre coisas que antes lhe traziam alegria e conforto. Seus relacionamentos podem começar a sofrer, e você pode se sentir distanciando-se do mundo ao seu redor. Mas mantenha a calma, não há razão para desespero. Essa desconexão é uma bênção disfarçada. O divino intencionalmente o separa do mundo para prepará-lo para um propósito maior. Como um escolhido, você não deve se encaixar em qualquer lugar. Uma vez eleito, você se sentirá desconfortável com pessoas ligadas ao seu passado. As coisas que antes lhe traziam alegria perdem importância, e você se sente desconfortável tentando se ajustar ao seu antigo estilo de vida. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, nos adverte a não nos unirmos aos descrentes, pois o que a justiça e a iniquidade têm em comum? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe entre o divino e o profano? Ou o que um crente compartilha com um descrente? Que concordância pode haver entre o santuário do divino e os simulacros? Afinal, somos o templo do eterno vivo, conforme ele próprio declarou: habitarei e caminharei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por conseguinte, afastem-se deles e apartem-se, diz o Senhor. Abstenham-se de tocar o que é impuro, e eu os acolherei. Esta passagem é reveladora. Trata-se de uma missiva do apóstolo Paulo exortando-o a manter-se apartado. Se você pertence ao divino, então não deve compactuar com os paradigmas deste mundo. É por essa razão que as Escrituras afirmam que, no instante em que você se encontra em Cristo Jesus, você se torna inerte para a carne. Tudo em você se renova. Compreende o significado disso? Este desligamento do mundo abre espaço para a ligação com o divino. Jesus Cristo afirmou ser a videira, e nós os ramos. Permanecendo nele, produziremos abundantes frutos. Contudo, se estivermos desconectados, seremos incapazes de realizar algo por conta própria. Então, o que você prefere? Desconexão do divino ou do mundo? Recorde-se de como a jornada que deveria durar um breve período se estendeu por 4 décadas para os israelitas. Pode parecer um desperdício de tempo, mas não foi. Os israelitas viveram no Egito por inúmeros anos, e embora fossem o povo do divino, adotaram certos comportamentos e estilos de vida que o desagradavam. O Senhor sabia que se esse povo adentrasse a terra prometida naquele estado, seria extremamente problemático.
Assim, ele dedicou aqueles longos anos moldando-os e trabalhando neles. Isso não poderia ser feito no Egito. Era necessário que estivessem longe de qualquer influência negativa. Quando você se sentir desconectado do mundo, lembre-se de que não está sozinho. Ele está constantemente ao seu lado, preparando-o para um propósito mais elevado, o que exige que você abandone as coisas que antes o limitavam. Pode ser uma experiência dolorosa, mas se estiver atento, notará uma mudança evidente em sua vida, mesmo que as pessoas o ridicularizem por renunciar às coisas mundanas. O mundo não reagiu bem a Jesus Cristo. Ele estava no mundo, mas não fazia parte dele. Consequentemente, o mundo o odiava e desprezava. Portanto, é compreensível se o mesmo acontecer com você. Seu foco deve estar no divino. Busque validação apenas dele, não do mundo ao seu redor. No final, não é o mundo que o define, mas o propósito do divino para sua vida como um escolhido. Em segundo lugar, quando seu coração arde pelo divino, é como um desejo insaciável que você não consegue conter. Você sente uma paixão intensa e um anseio por sua presença e por cumprir sua vontade. Esse desejo ardente é outro indício de que o divino está preparando você para algo extraordinário, algo que transformará o curso de sua vida para sempre. Quando seu coração arde pelo divino, você começa a enxergar o mundo de uma perspectiva diferente. O Salmo 42, versículo 1 e 2, diz: Como o servo anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do divino, do Deus vivo. Quando poderei ir e me apresentar diante de Deus? O apóstolo possuía tanto fervor e paixão pelo divino que ansiava conhecê-lo mais profundamente e cumprir sua vontade. O apóstolo Paulo também nutria uma paixão ardente pelo divino, levando-o a proclamar seu desejo de conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Embora já possuísse vasto conhecimento sobre o eterno, ainda ansiava por mais. Isso ilustra que não há limites para o quanto podemos conhecer o divino, e o mais fascinante é que jamais poderemos conhecê-lo completamente. À medida que aprofundamos nossa relação com ele, novas revelações surgem. Era isso que o apóstolo Paulo intentava expressar. Independentemente das adversidades enfrentadas, ele permanecia inabalável, pois seu coração ardia pelo divino. Essa chama, quando nutrida e mantida, pode perdurar indefinidamente, despertando um profundo senso de dependência e confiança exclusivamente no Criador. Jesus Cristo afirmou que ninguém se aproxima do Pai, a menos que ele o atraia. Portanto, o fato de seu relacionamento com o divino ter chegado até este ponto indica que ele o atraiu para si. Quanto mais você aprende a depender do eterno, menos depende de si mesmo e dos que o cercam. Este é o desejo do Criador, que você veja menos de si e mais dele, pois somente ele pode guiá-lo nesta jornada. Lembre-se, o braço da carne falhará, pois não depende daquele que deseja ou se esforça, mas do divino que demonstra misericórdia. Outro personagem bíblico cujo coração ardia pelo eterno era Isaías. Ele declarou corajosamente: Minha alma anseia por ti durante a noite, e pela manhã, meu espírito te busca. Por isso, ele sempre procurava agradar ao divino. A paixão que esses homens nutriam pelo Criador era fruto de seu amor por ele. Amado, quando seu coração arde pelo divino, uma inquietação se instala. É como se algo se agitasse em seu íntimo, um chamado do eterno sobre sua vida para um propósito maior. Mesmo que se sinta desconfortável, não ignore. Ao contrário, abrace-o. Nesta paixão ardente, o Criador está preparando você para ser um vaso escolhido para sua glória. Agora, questione-se: com que frequência você ora e estuda a palavra do eterno? Essas duas práticas são fundamentais para se preencher daquilo que anseia. O divino promete que, se o invocar, ele responderá e revelará grandes coisas desconhecidas. Ao estudar sua palavra, você descobrirá mistérios sobre ele. Caso contrário, seu coração continuará a arder por ele sem um impacto tangível. Se você se sente desqualificado, lembre-se: o Eterno não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Não se preocupe com seus erros ou limitações passadas. Concentre-se no fogo que arde dentro de você, alimente-o e permita que ele o leve a depender do divino e viver para ele. Em terceiro lugar, quando sua vida reflete a palavra do Eterno, isso evidencia seu poder transformador. Através de suas ações,
pensamentos e palavras que se alinham com os princípios divinos, revela-se uma impressionante semelhança entre sua vida e as Escrituras. Essa obra manifesta do Criador em sua vida também é um sinal de que Ele o está preparando para ser um escolhido. À medida que você se aprofunda na palavra do Eterno, sua verdade o transforma de dentro para fora. Sua palavra renova sua mente, revigora seu coração e revitaliza seu espírito. Você começa a enxergar e conceber as coisas como o divino as vê. Antes que perceba, sua vida se torna um reflexo do amor, da graça e da sabedoria do Eterno. A Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 24, nos ensina que, ao ouvirem sobre o Messias e serem instruídos nele conforme a verdade que está em Jesus, vocês foram orientados a abandonar o antigo modo de vida, despindo-se do velho ser que se corrompe por desejos ilusórios. Em vez disso, devem renovar a atitude de suas mentes e revestir-se do novo ser, criado para ser semelhante ao divino em autêntica justiça e santidade. No instante em que o Eterno o separa para prepará-lo como um escolhido, ele o reeduca segundo seus preceitos. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo transmitiu com esta passagem. Ao desconectar-se do mundo, você adota uma nova natureza, a natureza do divino. É como trocar vestes sujas por trajes reais, simbolizando sua realeza. José poderia ter permitido que o ambiente o influenciasse, mas ele reconhecia sua singularidade e optou por viver de acordo com os princípios do Eterno, independentemente das consequências. Em cada fase, a palavra do divino estava viva nele, orientando suas decisões e moldando seu caráter. Quando sua mente não mais se conforma aos padrões mundanos, mas se transforma à imagem do Eterno, saiba que ele está atuando em você. Ele o está refinando à sua semelhança e preparando-o para ser um instrumento especial para seu uso. Entregue-se a essa transformação e incorpore a natureza do divino. Caminhe em obediência e humildade, irradiando sabedoria e integridade. Isso inspirará outros a seguirem o mesmo caminho. Lembre-se de que os eleitos do Eterno não são perfeitos, mas são rendidos e submissos. Eles abraçam sua palavra e irradiam sua luz no mundo. Aspire a palavra do divino e seja como Davi, um homem segundo o coração do Eterno. Estes sinais são poderosos e inspiradores, não concorda? Sim, ainda há muitos mais. Continue atento. Em quarto lugar, quando sua vida parece sobrecarregada de dor e oposição, pode parecer uma tempestade interminável. Mas, querido amigo, isso não é um sinal da ausência do divino, mas um indício de sua preparação. A realidade é que essas situações adversas são inevitáveis. Lembre-se de que a vida não é um mar de rosas, e as dificuldades se intensificam quando o adversário percebe que o Eterno tem planos para você. Você pode se questionar por que o divino não impede os planos do maligno, já que ele tem um propósito especial para você. Mas ele nem sempre age dessa forma. Veja, o Eterno frequentemente utiliza os momentos mais sombrios de sua vida para prepará-lo para um propósito maior. O que ele faz é não permitir que o adversário traga mais do que você possa suportar. Recorde-se de que as Escrituras afirmam que nenhuma provação está além de suas forças, exceto o que é comum à humanidade. E o divino é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Quando você é tentado, ele também provê uma saída para que você possa resistir. Infelizmente, muitas pessoas hoje não conseguem superar as provações e tentações que José enfrentou e venceu. Saiba, a partir de agora, que enquanto o Eterno o escolher, você enfrentará momentos difíceis no caminho. As pessoas se oporão e o perseguirão por fazer o que é correto, e o mundo zombará de você por ser como o Messias. Mas a boa notícia é que você se tornará mais forte e mais qualificado ao superar todas essas situações desagradáveis. Você se tornará aquele vaso adequado para o uso do divino. O Salmo 66, versículos 10 a 12, declara que o Eterno nos testou, refinando-nos como prata. Ele nos conduziu a um lugar de confinamento e impôs fardos sobre nossas costas. Permitiu que outros nos subjugassem. Passamos por fogo e água, mas ele nos trouxe a um lugar de abundância. Esta foi a confissão do salmista. O apóstolo Paulo também afirmou: não desanimem, pois embora exteriormente estejam se desgastando, interiormente são renovados dia após dia. Suas tribulações momentâneas produzirão para vocês uma glória eterna que supera infinitamente todas elas. Isto é uma garantia de que,
Independentemente da dor e da oposição que você enfrente, deve confiar em um desfecho glorioso. O divino não está lhe impondo um castigo, mas refinando e purificando você como ouro, com um propósito nobre. Seu progresso está nas mãos do Eterno, e você pode ter certeza de que ele não o abandonará no meio do caminho. Lembre-se de que o adversário vem para furtar, matar e destruir. É isso que ele está fazendo agora, mas não ceda às suas artimanhas. Em quinto lugar, quando você começa a receber revelações divinas, estas são a forma do Eterno compartilhar seus segredos e planos com você. É como uma mensagem especial do Criador para ajudá-lo a compreender sua vontade ou propósito para sua vida. Essas revelações podem vir através de sonhos, visões, da palavra do Eterno nas Escrituras, ou de sua voz serena e delicada em seu coração. Tudo depende do que o divino julga apropriado. Quando o Eterno está preparando você para ser um escolhido, ele remove o véu da confusão de seus olhos e revela mistérios para você. Desta forma, seu plano divino se torna mais nítido. O Criador está abrindo seus olhos neste momento para ver além do físico. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz: Contudo, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não concebeu, estas são as coisas que o Eterno preparou para aqueles que o amam. São estas as coisas que o Divino nos revelou por seu Espírito. Para alguns, o Eterno revela essas coisas e os capacita a interpretá-las. Para outros, ele apenas revela. José não apenas recebeu revelações divinas sobre seu futuro, mas também podia interpretar o significado de seus sonhos. Consequentemente, ele pôde trabalhar para realizá-los. No entanto, se você não consegue interpretar as mensagens do Eterno, seja cauteloso. Você pode confundi-las com meros sonhos. Qualquer que seja a forma que essas revelações divinas assumam, leve-as de volta ao Criador e busque clareza. Receber revelações divinas não significa que você está livre para agir por conta própria. José, Daniel e o apóstolo Paulo sempre ouviam e buscavam esclarecimento. Antes de prosseguir, você deve fazer o mesmo. À medida que você ouve e obedece, o Eterno revelará seus planos para você, não apenas para seu benefício, mas para sua glória. Esta é a vontade do Divino para você. Tenha em mente que receber revelações divinas é como vislumbrar as profundezas da sabedoria do Eterno, enquanto você está em preparação. É um convite para colaborar com Ele em seus desígnios. Ao receber estas revelações, esteja atento à forma como o Criador opera. Assim, será mais fácil obedecer. Ao fazê-lo, você se transformará em um instrumento eleito e uma bênção para o mundo. Em sexto lugar, quando o Divino desperta em seu coração uma paixão pelas almas perdidas, nenhum vaso escolhido pelo Eterno permanecerá indiferente ao ver as pessoas ao seu redor perecendo. Isto não significa que todos os eleitos pelo Criador são especificamente chamados para o evangelismo, mas você deve ser fervoroso e estar disposto a falar sobre o Divino em todas as oportunidades. O Eterno o salvou e o chamou para que, por meio de você, alguém possa receber a mesma salvação. Quando o Criador acende em seu coração uma paixão pelas almas perdidas, é como um fogo que se inflama dentro de você. Você começa a sentir uma profunda preocupação e compaixão por aqueles que estão distantes do Divino e tem o desejo de compartilhar o amor do Messias com eles. Este é um indício de que o Eterno está preparando você para ser um vaso escolhido para sua glória. Nas Escrituras, quando Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor, ele foi profundamente movido pela compaixão em seu coração. Ele percebeu suas necessidades espirituais e compartilhou as boas novas da salvação. Da mesma forma, quando o Divino desperta em seu coração uma paixão pelas almas perdidas, ele está chamando você para seguir os passos de Jesus. O Messias poderia ter descansado após treinar seus discípulos para serem pescadores de homens, mas não o fez. Ele continuou caminhando e trabalhando para propagar o reino do Eterno. Se o Criador o chama para o ministério de cura, fale àquela alma sobre o Divino antes da transmissão da cura. Não importa o campo para o qual o Eterno o chame, ganhe uma alma para ele. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O Divino não apenas considera um ganhador de almas como sábio, tal pessoa também brilhará como as estrelas eternamente. Quando o Eterno desperta em seu coração uma paixão pelas almas perdidas,
Ele está preparando você para irradiar sua luz em uma geração perdida. Ele deseja que você seja um vaso de seu amor e um mensageiro das boas novas. À medida que você responde ao movimento do Criador em seu coração, você se tornará um vaso escolhido para a honra. Você será parceiro do Divino em sua missão de reconciliar o mundo consigo mesmo. Quando o Eterno escolheu o apóstolo Paulo, ele acendeu aquela paixão por ganhar almas em seu coração. É por isso que ele estava disposto a sacrificar tudo para compartilhar o Evangelho com aqueles que não conheciam o Messias. Você está disposto a sacrificar tudo pelo bem do Evangelho? Sua resposta a esta pergunta determinará se você está apto para ser o escolhido do Eterno. Se você chegou até aqui, parabéns pela sua jornada para se tornar o vaso escolhido do Criador. Há mais alguns sinais que você deve conhecer, então continue atento. Em sétimo lugar, quando você experimenta encontros divinos e portas abertas para a elevação, você já vivenciou momentos em sua vida em que tudo parecia se alinhar perfeitamente? Você vê oportunidades surgindo do nada e portas que você nem sabia que existiam se abrindo para você? Esses são encontros divinos que o Eterno orquestra para elevá-lo e prepará-lo para algo maior. Quando você experimenta esses encontros divinos e portas abertas para a elevação, é um sinal claro de que o Criador está preparando você para ser um escolhido. É a maneira dele guiá-lo ao longo do caminho que ele projetou para você, uma trajetória que o conduzirá a cumprir seu propósito e destino. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, declara: "Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome." Esta é uma promessa direta do Eterno de que ele abrirá oportunidades sem precedentes em sua vida. Algumas pessoas, como o profeta Isaías e o apóstolo Paulo, tiveram um encontro direto com o Divino. Outras, como José, Davi e Daniel, encontrarão-se com indivíduos enviados pelo Criador. Contudo, há um elemento comum entre essas experiências. Ambos os tipos de encontros resultaram em portas abertas e elevação em suas vidas. Talvez você tenha vivenciado momentos em que as circunstâncias se alinharam de maneiras inexplicáveis. Pode ter recebido uma proposta de trabalho inesperada, conhecido alguém que transformou sua vida ou experimentado uma cura milagrosa. Todos esses são encontros divinos, indicações de que o Eterno está atuando, preparando-o para uma existência repleta de propósito e impacto. Ele está convocando você para servi-lo, para cumprir uma missão singular que é exclusivamente sua. Querido fiel, quando o Divino o elege, realizar seu destino torna-se mais viável. Isso é verdadeiro, mas se você não for cauteloso, poderá perder esse mandato divino, primeiramente por ignorância e, em segundo lugar, por causa do pecado. O pecado é uma ferramenta poderosa que o adversário utiliza para sabotar sua conquista. Não importa quão elevada seja sua posição, o pecado pode derrubá-lo em instantes. É por isso que as Escrituras advertem que você deve se afastar de toda a aparência do mal. O inimigo está mais interessado em sua queda quando você está próximo do sucesso do que quando está apenas iniciando. É aí que entra a síndrome do quase sucesso. O adversário sabe que o Eterno o separou, então ele aguarda o momento em que você tem apenas mais alguns passos a percorrer. Neste ponto, é ainda mais fácil para ele infiltrar o orgulho em sua vida e fazer com que você veja menos do divino. Mas lembre-se de que as Escrituras dizem que você não deve pensar em si mesmo mais do que deveria. Não importa quão qualificado ou útil você seja, o Eterno ainda pode substituí-lo se você se desviar. Ele fez isso com o rei Saul e Nabucodonosor. Ninguém é exceção. Portanto, a melhor atitude que você pode adotar nesta fase de preparação é permanecer santo e humilde. Essas duas virtudes são essenciais para o sacerdócio real. No momento em que o Divino o separa, esforce-se para não olhar para trás ou retroceder. Seu comprometimento com o chamado do Eterno em sua vida determinará se você cumprirá seu destino. Viva com a consciência de que você foi escolhido para cumprir um propósito neste mundo. Então, caminhe confiante em sua luz, sabendo que Ele está com você a cada passo da jornada. Seus melhores dias ainda estão por vir, pois o Divino está preparando você para a grandeza. Elevemos nossos pensamentos ao Eterno, Arquiteto Supremo da existência, princípio e fim de todas as coisas. Sou profundamente grato pela dádiva da existência e por encontrar em ti meu porto seguro e alento.
Reconheço com gratidão tuas bênçãos e abundância ilimitadas em minha jornada. Tua companhia é um tesouro inestimável, e valorizo cada instante em tua presença. Sou grato, ó Senhor, por compartilhares tua sabedoria comigo. Louvado seja teu nome, Pai eterno e amoroso. Imploro tua compaixão, confessando minhas falhas com um coração contrito. Rogo que apagues minhas ofensas e me purifiques de toda iniquidade. Renova meu íntimo para que eu possa te servir com um espírito íntegro e leal. Agradeço, Deus misericordioso, por teu perdão. Senhor, sinto-me honrado e grato pela oportunidade de ser um instrumento de teus desígnios divinos. Agradeço por me revelares os indícios que confirmam tua preparação para me tornar um eleito. Compreendo que me designaste para uma missão grandiosa, que requer tua força, sabedoria e orientação. Suplico, Senhor, por teu poder para realizar feitos extraordinários em teu nome. Reconheço minha incapacidade de alcançar tais feitos por conta própria. Tu és o Senhor de todas as possibilidades. Peço que te manifestes de forma prodigiosa em minha existência. Rogo que escrutines meu coração e mente, refinando meus pensamentos e anseios para que se harmonizem com tua vontade perfeita. Auxilia-me a discernir e compreender quando estiveres se comunicando comigo. Peço que me ajudes a seguir tua orientação sem hesitação enquanto percorro as planícies e elevações da vida. Que sejas meu guia e consolador, que tua palavra seja minha luz, iluminando o caminho à frente e conduzindo-me à tua verdade. Entrego minha existência ao teu propósito, confiando que me preparas para uma obra que glorificará teu nome. Bondoso Senhor, ungi-me novamente e concede-me a graça de cumprir tua vontade em todos os aspectos. Neste período de preparação, ajuda-me a manter a humildade. Liberta-me de qualquer traço de soberba e concede-me um espírito manso. Auxilia-me a transcender o pecado e abraçar a retidão. Estou ciente de que, se eu abrigar a iniquidade em meu coração, tu não me ouvirás. Pai, que toda a minha existência te exalte acima de tudo. Senhor, concede-me o espírito de fé e perseverança. Ajuda-me a confiar sempre que teus planos são benéficos e me proporcionarão um futuro promissor. Que eu jamais questione teu propósito para a minha vida. Auxilia-me a ser fervoroso em atrair almas para teu reino. Que eu nunca hesite em compartilhar teu amor, onde quer que eu esteja. Que minha vida irradie tua luz para o mundo. Agradeço por ouvires minhas preces e seres um Deus sempre presente. Dedico-te toda a glória e honra, agora e sempre, por me escolheres. Em nome do precioso Jesus, eu oro. Amém. Caso esta mensagem tenha tocado sua alma, demonstre seu apreço, deixe um comentário, compartilhe e torne-se um seguidor deste canal.